Você sabe como identificar as doutrinas e ensinamentos de demônios infiltradas nas igrejas através do sistema religioso? No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo adverte sobre essas doutrinas. Bem, mas antes, inscreva-se aqui no canal e deixe aí o seu joinha para fortalecer esse canal. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. A graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Meu nome é Antony Queiroz e você está no canal Revelando a Verdade. Bem, é preciso entender que doutrinas ou ensinamentos de demônios é um conjunto de crenças mantidas que são ensinadas a outras pessoas. Sendo assim, uma doutrina de demônio é um conjunto de crenças ou um ensino que os demônios tentam propagar por toda a igreja com o propósito de enganar os crentes. Os demônios, eles são espíritos enganadores invisíveis aos olhos da carne, porque se fossem visíveis, dificilmente seriam convidados para falar nas instituições religiosas conhecidas como igreja. Por isso os demônios seguem esse caminho enganoso, para que a sua falsa mensagem sejam ouvidas por muitos ali presentes. Eles são exatamente como seu líder Satanás, que é o pai da mentira. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas como esses espíritos enganadores promovem suas mensagens enganosas dentro das igrejas? Por meio de falsos mestres, falsos profetas e falsos pregadores. São homens que já têm a sua consciência cauterizada. E para quem não sabe, um líder cristão ou pregador ou falso profeta que tem a mente cauterizada é o mesmo que congelar, paralisar a mente dessa pessoa, a ponto de não permitir que ela tenha raciocínio próprio. Essa pessoa ela não consegue pensar corretamente. Isso é o que acontece com muitos pregadores nas grandes denominações religiosas e com muitos que seguem as suas doutrinas. Essas pessoas elas têm a mente cauterizada, elas não conseguem aceitar e nem enxergar a verdade que as escrituras sagradas revelam, que derrubam por terra todo o engano, toda heresia e toda doutrina e ensinamento de demônios. Jesus, ele mesmo nos advertiu sobre esses homens. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Bem, aqui o Senhor Jesus Cristo ele mostra que muitos líderes religiosos, homens que ocupam altos cargos de ministério, aparentam ter peles de ovelhas, ou seja, têm aparência de bom samaritano, uma pregação que seduz, um jeito que cativa, uma fala muitas vezes mansa e convincente, tipo paz e amor. Mas por dentro são lobos devoradores. Eu vou dar aqui um exemplo de falsos mestres que pregam doutrinas de demônios e ensinamentos de homens e não são sensíveis à verdade das escrituras sagradas. Por exemplo, se você tocar em um fogão quente e queimar sua mão, ela vai criar uma ferida e vai se formar e vai haver ali uma falta de sensibilidade nos nervos nesse ponto, correto? Pois é. Ter uma consciência cauterizada significa a mesma coisa, que ela foi chamuscada ou queimada, indicando falta de sensibilidade ou cuidado. Os falsos mestres, eles têm uma consciência cauterizada, em vez de permanecerem sensíveis ao Espírito. Eles levam uma vida hipócrita, seja consciente ou inconscientemente. Seu medidor espiritual está desligado. Eles não têm o discernimento de que precisam para acompanhar Cristo e, em vez disso, eles são susceptíveis a doutrinas dos demônios, tanto ouvindo-as quanto ensinando-as a outros. Eles não sabem diferenciar entre a voz do Espírito Santo e a voz dos espíritos malignos. Eles podem até parecer santos, mas na verdade eles estão vivendo em pecado e levando outros a fazerem o mesmo. Bem, quando a serpente se aproximou de Eva no jardim do Éden, ela primeiro questionou o que Deus lhe tinha dito, o que fez Eva se questionar no que Deus lhe disse. E então Satanás ele foi e fez do seu jeito. Eva foi enganada pela serpente, trazendo o pecado ao mundo. O apóstolo Paulo ele fala de espíritos enganosos em conexão com doutrinas de demônios. Satanás e seus demônios ainda tentam enganar as pessoas hoje, se passando por anjos de luz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Mas
Mas afinal, como podemos então identificar se um ensinamento é falso? O ensinamento falso, ele não se alinha com a palavra de Deus. Satanás, ele é um manipulador, mestre, e é por isso que as doutrinas dos demônios são tão desenfreadas. Elas têm sido sua estratégia comprovada desde o início. Por meio de sua palavra, Deus ele nos deu tudo o que precisamos para resistir às tentações do inimigo e discernir a verdadeira doutrina da falsa. Todos nós devemos prestar atenção a quaisquer sinais de alerta nos ensinamentos que ouvimos e levá-los ao Senhor. Pesquise a palavra e peça a Deus sabedoria e discernimento. Quando nós obtemos o conhecimento da verdade, do que as Escrituras Sagradas revelam, então nos tornamos capazes também de reconhecer os ensinos que são contrários a ela, e assim conseguimos facilmente identificar os ensinamentos e as doutrinas de demônios. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar aquele seu joinha. E se você desejar ser um apoiador aqui desse canal, o Pix está aí na tela e na descrição desse vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.